Fala galera! O tema dessa aula diz respeito à modernidade. Nós iremos dialogar com o renascimento cultural, trataremos da reforma religiosa, analisaremos ainda absolutismo e mercantilismo. Você vai dizer, ufa, Davi, vou enlouquecer. Claro que não. Você é potencialmente inteligente e eu tenho certeza que você pode, e juntos nós vamos mais além. Então, o tema de hoje, renascimento, muita coisa bacana nós iremos construir aqui. Nós vamos avançar juntos nessa caminhada e eu tenho certeza que de forma potencial nós podemos alcançar um maravilhoso aprendizado. De boa? Vamos então? Então, vem aqui comigo, vou escrevendo contigo, tá? A respeito do renascimento. Olha só, quando a gente fala de renascimento cultural, na realidade, poucos sabem que existiram 3 renascenças. Davi, eu não estou acreditando. Sim, o renascimento do século IX, conhecido como carolíngio, onde se teve a preservação da cultura clássica greco-romana a partir dos mosteiros medievais. O renascimento do século XII, sob a máxima do humanismo, onde teríamos um movimento acadêmico de pesquisa sobre a antiguidade clássica greco-romana e o renascimento do século XIV, pagar aqui, ó, super de boa, o renascimento do século XIV ao século XVI, que envolve uma estética inovadora ligada ao racionalismo, individualismo, antropocentrismo, hedonismo. Então, teremos aqui a renascença cultural da modernidade. Então, o renascimento estético. Olha para mim agora, tá de boa até aqui? Então, parece-nos que se existiram 3 renascimentos, então será que realmente a Idade Média foi a Idade das Trevas? Porque século IX, Alta Idade Média, século XII, Baixa Idade Média, século XIV, Baixa Idade Média. Então, 3 renascenças ocorridas em um período que envolve a Idade Média na Europa Centro-Ocidental. Então, aqui só entre nós, em off, não diz para ninguém, mas algo de errado não está certo. Tem uma galerinha aí, parece meio invejosa, que afirma que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Mas a Idade Média teve uma produção cultural própria de seu tempo, mesmo sabendo que existiu uma hegemonia ideológica, eclesiástica, que influenciava diretamente modelos comportamentais, estruturação política, social e econômica. Então, vamos desvendar esse mistério. A Idade Média foi ou não foi a Idade das Trevas? Vamos escrever juntos, então. Olha para cá, vamos para o tablet, tá? Então, nós temos aqui essa lógica, tá? A gente está falando sobre a crítica à Idade Média. Então, para alguns humanistas, a antiguidade foi um período de ouro. Então, foi um período de ouro. E aí, em meio à antiguidade, a queda do Império Romano, considerado um retrocesso. E para alguns humanistas, a Idade Média seria vista como a Idade das Trevas. Hoje nós entendemos que a Idade Média não pode ser considerada Idade das Trevas. Mas por quê? Porque na Idade Média, você está comigo aqui, estou escrevendo contigo, com você, faz toda a diferença nós estarmos juntos, atentamente nesse processo.
A Idade Média do século V ao XV, já havia dito para vocês, existiu uma produção, existiu uma produção cultural própria daquele período. E essa produção cultural própria, ela faz, olha agora para mim, direta alusão à arquitetura. Então, estilo românico, estilo gótico. Essa produção cultural dialoga com a filosofia agostiniana, ao mesmo tempo com a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino. Ela traz consigo o movimento de preservação da cultura clássica nos mosteiros, que irão evoluir para as faculdades, onde o conjunto dos diferentes saberes das diversas áreas do conhecimento dão vida à universidade, às universidades, ao mesmo tempo o movimento humanista de pesquisa da antiguidade clássica, e aí no século XIV esse olhar ligado à estética nas artes, na literatura. Então, nós não podemos realmente reafirmar aquilo que os iluministas disseram outrora, que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Na realidade, a Idade Média teve uma produção cultural própria de seu tempo, com 3 renascenças. Século IX, Carolíngia, século XII, o humanismo, e século XIV ao XVI, a renascença moderna, essa estética que irá se inspirar na antiguidade clássica. De boa até aqui? Alguma dúvida até esse momento? Podemos então continuar? Então, olha agora para a minha escrita, vamos juntos. Bom, sobre a visão reflexiva, podemos então sustentar a ideia de que a Idade Moderna não foi uma ruptura, não foi uma ruptura com o passado medieval. Na realidade, a Idade Moderna, ela pode ser vista como uma Idade Média tardia, uma Idade Média tardia. E aí também é importante nós termos em nosso radar a seguinte máxima: os ditos valores modernos foram desenvolvidos a partir do medievo. E por que você está a dizer isso, Davi? Porque, naturalmente, observamos a preservação do clássico. Observamos ainda o próprio humanismo que pesquisou esse clássico. E somando a tudo que estamos a dizer, o seu ápice está na periodização do século XIV ao XVI, onde sabemos que essa periodização do XIV ao XVI faz direta alusão a o que tradicionalmente chamamos de renascença. Outra boa reflexão é que, vamos lá, gente, Petrarca, Dante, Giotto, eles viveram a Idade Média e eles são considerados intelectuais. Intelectuais do Renascimento. Do Renascimento, tá? Então, as mentalidades, elas não mudam da noite para o dia. As mentalidades, elas mudam lentamente. Então, em meio à mudança das mentalidades, podemos afirmar que a Idade Moderna, ela seria, portanto, uma Idade Média tardia. Isso desfaz para nós alguns preconceitos, não é verdade? Olhem para mim, por gentileza. Até aqui de boa? Estou me fazendo entender? Então, a Idade Média não mais pode ser vista como a Idade das Trevas,
Comparar a Idade Média com a Idade das Trevas é seguir a crítica iluminista, que tentava, portanto, reduzir a Idade Média a tão somente uma influência cultural eclesiástica liderada pela Igreja enquanto instituição. E lembremos ainda que eles evocavam a Idade, digamos, média como um atraso, se comparada à Era de Ouro da Antiguidade Clássica. Mais uma vez, olha aqui para a escrita, vamos juntos. Então, as mentalidades mudam lentamente, daí o fato da Idade Moderna ser conhecida como a Idade Média Tardia. E podemos, então, afirmar, trago como uma negação. Qual seria a negação, Davi? A Idade Média não foi a Idade das Trevas. Essa crítica iluminista, ela não mais se sustenta. Continua comigo, por gentileza. O renascimento cultural e os seus valores, tá? Nós entendemos que o intelectual, o Giorgio Vasari, ele sim é o criador da expressão. Quais são os princípios que irão orientar, nortear o renascimento? O primeiro princípio, que aqui está em voga, é o classicismo, a defesa, então, dos valores greco-romanos. Lembremos que, ao pensarmos nos valores gregos, nós temos um tripé. Poxa, Davi, qual é esse tripé, por gentileza? O racionalismo. Davi, o que é o racionalismo? Entre os gregos, seria a capacidade de melhor utilizar os recursos da região da Hélade, aquilo que nós denominamos de Grécia. Além do racionalismo, o individualismo, que para os gregos envolve amor próprio e superação, a própria liberdade. E essa liberdade, ela estaria diretamente atrelada a um movimento. Olha para mim, por gentileza. Que movimento, Davi? A possibilidade dos indo-europeus que dão origem à Grécia e aos gregos, eles se deslocarem amplamente das margens do rio Indo, passando pela Ásia Menor, até chegar à Península Balcânica, onde a Grécia foi fundada. Mais uma vez, vamos comigo na escrita. Vamos juntos. E aí, outro princípio importantíssimo, que é o antropocentrismo, onde o antropocentrismo ele faz alusão à ideia do homem como sublime criação divina, como peculiar criação divina. Dentro desse contexto, não vou negar para vocês, dos princípios ainda norteadores, nós temos o humanismo. O humanismo ele é um movimento de pesquisa acadêmica que envolve a retórica, a história, a filosofia e a poesia, onde os humanistas, lá do século XII, eles mergulhavam na investigação, no estudo da antiguidade, clássica. Eu acredito que todos esses conceitos que nós estamos tratando aqui, eles são de grande valor, pessoal. Então, outra percepção. Qual outra percepção? Olha aqui para a nossa escrita, o individualismo, que envolve ideias, que envolve inventividade, que envolve o próprio amor próprio. Então, gerou até meio que uma cacofonia, né? Mas o individualismo, ele é uma base grega que, juntamente com o racionalismo, eles fundamentam o clássico. Eles são a coluna da cultura e do pensamento grego. Chegamos ao hedonismo, que evoca o culto ao belo, a busca pelo prazer. Olhem para mim, por gentileza, no hedonismo, nós não podemos gerar uma confusão. Ele não está dialogando necessariamente, ou melhor, ele não está reduzido ao prazer carnal, sensual, erótico. Na realidade, o hedonismo entre os gregos dialoga muito fortemente com aquela máxima
da felicidade, do equilíbrio, o sentimento de satisfação interior. Mas não há dúvida que esse sentimento interno, ele é externado, e aí o culto, sim, ao belo irá acontecer. Vamos para a escrita juntos? Então, o hedonismo, ele envolve, sim, esse culto ao belo, a busca pelo prazer, a perfeição estética, a defesa, Davi, a defesa da simetria. Davi, o uso da perspectiva, ele faz alusão de 2 formas: a profundidade. Olhem para mim, por gentileza, as telas de Da Vinci, Mona Lisa, A Última Ceia. Quando nós contemplamos, nós percebemos que há um descolamento da primeira face apresentada da tela para o seu cenário interior, como se nós estivéssemos adentrando na própria tela. Então, isso representa, obviamente, essa estratégia, esse senso de perspectiva. Somando-se a isso, a tridimensionalidade, vem comigo na escrita, e quando eu falo de tridimensionalidade, vocês muito bem sabem que nós estamos fazendo citação à altura, nós estamos dialogando com a largura, nós estamos dialogando, então, altura, largura, mas ao mesmo tempo, a própria, digamos, profundidade, aquela possibilidade de nós enxergarmos a espessura. E aí, altura, largura, a espessura, ela nos levará, então, profundidade, a esse senso estético original, que é olhar para uma obra e observar como se ou os atores estivessem caindo, ou mesmo os olhares estivessem se direcionando para outras áreas, mas algo inevitável é que altura, largura e profundidade, altura, largura e espessura, elas representam a originalidade estética das obras renascentistas, as famosas, vamos para a minha escrita, camadas de tinta. As camadas. Davi, então, ainda dentro desse diálogo, olhem para mim, por favor. E aí é importante nós entendermos o pioneirismo, né, italiano. Por que os italianos foram pioneiros? Vamos, por gentileza, comigo aqui na escrita. O pioneirismo italiano, ele se relaciona, obviamente, a essa orientação do século, vamos lá, século XIV ao XVI, os italianos foram pioneiros na Renascença, e as razões desse pioneirismo que nós poderíamos elencar: a vida urbana, comercial, que possibilita intercâmbio cultural. Então, o intercâmbio cultural. A Itália, a partir de Gênova e Veneza, foram precoces no desenvolvimento capitalista. Não esquecer que a Itália foi o berço do Império Romano e, uma vez sendo berço, ela traria consigo o patrimônio clássico. E vocês muito bem sabem que os mecenas, eles eram financiadores da arte, da cultura. Esses negociadores, eles entendiam que a arte
ela poderia ser vista como um símbolo de status. Galera, olha para mim agora. Deixa eu te falar uma coisa importante. Eh, por que a arte é um símbolo de diferenciação? Porque ela coloca em classes sociais uma forma de determinadas classes se sobreporem às demais, a partir de um museu, a partir de uma biblioteca, a partir do controle dos bens intelectuais. Quais são os bens intelectuais? Museus, bibliotecas, faculdades, pinturas, esculturas que estariam inseridos nessas instituições. Olha para minha escrita agora, mas Davi, qual a importância dos sábios bizantinos? Os sábios bizantinos, eles eram intelectuais que promoveram a preservação da cultura clássica lá em Bizâncio, antiga Constantinopla, e quando os turcos invadiram, eles migram para Roma. Então, eles levaram consigo o patrimônio cultural clássico. E aí, mais uma vez olhando para mim, você me pergunta, nesse contexto da modernidade, precisamos falar sobre essas transformações artísticas, culturais e estéticas, mas todas elas partem do invisível, todas elas partem do abstrato. E ao partirem do abstrato, nós vamos elencar a reforma religiosa. Galera, não esquece de inscrever no canal, não esquece de dar lá uma moralzinha aqui para o prof, que você é realmente fundamental, é você que pode fazer com que esse canal venha ter a devida expressão, o fundamento, o valor, tá bom? E a gente vai aperfeiçoando, então não esquece de inscrever lá no canal, deixar o like, fortalece o trabalho, financia a possibilidade de nós permanecermos democratizando o saber. Chegamos agora em um outro momento da modernidade, a reforma religiosa, e você vem comigo, vem para minha escrita agora, e aí, na reforma religiosa, nós já sabemos que está existindo uma contestação à hegemonia, à hegemonia cultural e religiosa da igreja enquanto instituição. Então, estou falando, obviamente, da igreja católica, tá? Vocês sabem disso, do que eu estou a dizer aqui. E esse movimento de contestação, ele começa no interior da própria igreja. E aí nós podemos elencar, por exemplo, o luteranismo, onde a máxima luterana, ela envolvia a pregação da livre interpretação da Bíblia, ela defendia a quebra daquilo que seria a idolatria de símbolos considerados sagrados. Em Lutero, também iremos perceber a defesa da fé como elemento de salvação da alma. Então Lutero, ele traz à tona a máxima da doutrina da graça. Não seriam, portanto, as obras. Então, não se pode, olhem para mim por gentileza, comprar a salvação para Lutero, e não só para Lutero, para John Russ, na região da Boemia, Germânia, portanto, Wycliffe, na Inglaterra. Então, o movimento protestante, ele era um movimento no interior da própria igreja, feito por intelectuais, feito por monges. E esse movimento de intelectuais, de doutores da igreja, esse movimento de monges, ele se contrapunha ao fato de um determinado momento líderes da igreja, não toda a igreja, não todos os fiéis, mas alguns líderes, alguns bispos, estarem comercializando
o perdão, estarem, digamos, comercializando relíquias sagradas. Então, os próprios intelectuais, dentre eles Lutero, Wycliffe, Savonarola, os próprios intelectuais da igreja, eles irão se contrapor a essas práticas antagônicas às escrituras sagradas. E aí, vem comigo aqui na escrita, por gentileza, e vindo comigo na escrita, nós chegamos a um outro momento, que foi o calvinismo. Calvino atua na Suíça e nós vamos perceber, obviamente, nessa rica atuação, Calvino também defendendo a doutrina da graça. Aquela doutrina que Lutero havia defendido, inspirado em Santo Agostinho, que por sua vez se inspirava no apóstolo Paulo, mas no calvinismo, deixa eu melhorar a escrita aqui, no calvinismo, não é só a pregação da doutrina da graça. O que nós vamos observar também no calvinismo é a ideia de que a salvação traz consigo alguns sinais. Então, não deixa de observar essa escrita, estamos juntos. E quais seriam esses sinais? Os sinais da graça, estariam, digamos, no trabalho dedicado, na disciplina, na promoção da poupança. É óbvio que a burguesia, ela vai fazer uso das ideias calvinistas e irá distorcê-la para, digamos, fundamentar o capitalismo, o capitalismo comercial, fundamentar o capitalismo comercial no século XVI, tá? Então, você pode também me perguntar, Davi, por gentileza, vamos lá, olhe para mim, por gentileza. Você acabou de me dizer que a igreja ela vai utilizar essa teoria para fundamentar o capitalismo no século XVI, mas de que igreja você está a falar? Na realidade, isso é apenas um teste intelectual que eu estou fazendo com vocês. A doutrina calvinista, ela é fundamentada na salvação pela fé, mediante a graça divina. Então, a doutrina calvinista, ela, de certa monta, é distorcida por comerciantes, mercadores, banqueiros, intercambistas, industriais, porque até então o que é que Calvino afirma? Que a salvação é pela fé, o justo terá salvação pela fé. E a fé é um dom de Deus, admitido pela graça divina. É onisciência, onipotência divina. Mas, o que é que seria dito por alguns teóricos do calvinismo, alguns que manejariam o calvinismo, que existiriam alguns sinais de que essa salvação alcançara uma casa. E quais são os sinais? Trabalho, disciplina, contenção de gastos e poupança. Davi, qual seria o próximo movimento protestante que você poderia mencionar? Vem comigo, olha para a minha escrita aqui. Seria o anglicanismo, tá? O anglicanismo. Então eu estou falando da Inglaterra, do rei Henrique VIII, e o anglicanismo, ele envolve uma forma católica. Era a antiga igreja católica inglesa. E o conteúdo? O conteúdo é sob a máxima de que a salvação é pela fé. E a fé é um dom de Deus, que nos alcança por meio da graça. Deus
ele chama a todos. Então, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa seria, portanto, a metáfora doutrinária. Acontece que essa metáfora, ela é encontrada no calvinismo. Esse calvinismo de João Calvino, onde burgueses holandeses e belgas, ingleses, utilizaram a doutrina calvinista, criando elementos de distorção para fortalecer o discurso do capitalismo no século XVI, estabelecendo alguns princípios associados ou mesmo ligados, olhem para mim por gentileza, alguns princípios associados ou mesmo ligados à concorrência, à competição, à geração de riqueza, à geração do lucro. E dentro desse universo da Idade Moderna, precisamos fazer menção de um binômio, absolutismo, mercantilismo. E aí, vem comigo mais uma vez, aqui na tela, o absolutismo, ele irá dialogar com, basicamente, duas teorias. Quais seriam elas? O direito divino dos reis, onde os reis eles seriam representantes de Deus na terra, tá? Inimigos do rei, inimigos de Deus. E aí os teóricos em questão, que eu estou apresentando para vocês, então, o direito divino, eles teriam como teóricos Jean Bodin e Jacques Bisset. Jacques Bisset. A outra teoria, ela envolve o contrato social. O contrato social. Naturalmente, o homem estaria no caos, mas para que ele pudesse deixar o caos, ele deveria empoderar os reis. Os reis, uma vez empoderados, eles, olhem para mim, por gentileza, subtrairiam o caos, subtrairiam todos os grandes males que ameaçariam a sociedade ocidental. Volta mais uma vez para a escrita e quem se propõe a fazer isso? O então Thomas, Thomas Hobbes. Já está aclarado para nós, no direito divino, a justificativa seria teológica. No contrato social, Hobbes afirma que a sociedade deveria conceder amplos direitos ao rei, amplos poderes, para que ele pudesse retirar essa sociedade do seu lugar de caos. Mais uma vez, para mim, por gentileza, dá uma olhadinha para mim agora, por favor. Eu disse para vocês que é um binômio, absolutismo e mercantilismo. E aí, no mercantilismo, qual é o aprendizado em questão? Vem agora para a escrita. Nós estamos tratando de sistema, um sistema econômico. Ou para alguns intelectuais, economistas, ele envolve um conjunto de práticas, um conjunto de práticas. Sabemos que o mercantilismo teria nascido lá na Baixa Idade Média, tá? Do século XI, na Renascença Comercial, mas o seu grande destaque, vem comigo, por favor, estaria na Idade Moderna. E aí, falar do mercantilismo é apresentar alguns de seus princípios. Davi, quais são os princípios mercantilistas? Por favor. Claro. Vamos com obviedade? O metalismo, que faz alusão. Quanto maior a quantidade de metais, mais força teria um estado absoluto. Além do metalismo, a balança comercial favorável. Balança favorável, também conhecida como credora. O que seria a balança comercial favorável? Olhem para mim aqui. Quanto maior o volume financeiro de exportações e menor o volume financeiro de importações, mais saudável seriam os cofres do Estado. Então,
O Estado Nacional, que nasce no século XI junto com o mercantilismo, esse Estado Nacional que avança até o século XIII, mas vive uma depressão nos séculos XIV e XV, ele retoma uma estrutura fortemente empoderada na Idade Moderna. Esse Estado Nacional, ele se fortalece no absolutismo, em uma ampla concentração de poderes, e o seu notório fundamento economicista, ou o seu fundamento econômico, é o mercantilismo. E no mercantilismo, vem na escrita para nós encerrarmos, o metalismo, a defesa de uma maior acumulação de metais, a balança comercial favorável credora, onde o volume de exportações supera as importações, o protecionismo, a salvaguarda das fronteiras econômicas e o intervencionismo, onde esse Estado determina taxas de juros, impostos, intervencionismo. Tá? De boa? Olhem para mim. Gente, nós encerramos então essa visão de caos moderno, renascimento, reforma e o binômio absolutismo-mercantilismo. Bom, espero que eu tenha me feito entender. Eu espero que nós estejamos nessa sintonia fina. Peço que você apoie o canal, então tem que inscrever, dá aquele like, mas deixa também as sugestões para que a gente possa aprender e caminhar juntos e eu ficar nessa escuta contigo. Estamos juntos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por, enfim, me apoiar nessa caminhada. Conta comigo, vamos construir uma educação de excelência. Tchau, tchau, pessoal!